Êxodo, capítulo 28. No capítulo anterior, nós vimos o altar para os holocaustos, o átrio, o pátio do tabernáculo e o azeite puro para o candelabro. Também, observando as referências bíblicas, nós fomos até o Novo Testamento, meditamos, e agora vamos examinar a palavra de Deus em Êxodo agora 28. As vestimentas sacerdotais. Farás aproximarem-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Versículo 2: Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas que lhe exaltem a dignidade e honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccionem essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Na versão da Almeida, revista corrigida, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Versículo 1: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Abramos nossa Bíblia em Hebreus capítulo 5, onde diz sobre Cristo supera a antiga aliança. Aqui leremos: Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Observemos: o sumo sacerdote precisa preencher dois pré-requisitos fundamentais. Ser chamado por Deus e dedicar sua vida ao Senhor e às necessidades do povo, sendo solidário com as fraquezas, lutas e ignorância dos seus irmãos, porém sem pecar. Só Jesus Cristo conseguiu cumprir plenamente essas exigências. Hebreus 6, 4, 6, Hebreus 10, 26, 31. Hebreus 6, 4 ao 6, aqui leremos: Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há por vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Porquanto a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo. Veja só, o autor deste livro não está julgando que seus leitores sejam apóstatas. Ele apenas os adverte sobre os perigos da apostasia, que pode ter seu início fatal com a indolência, inércia, preguiça,
abre parênteses, o peso dos pecados não confessados e abandonados, fecha parênteses, e o cansaço espiritual ao longo da caminhada cristã. Todo o trabalho sincero e abnegado em prol ao reino de Deus, todo o trabalho sincero e abnegado em prol do reino de Deus constrói um tesouro que é de valor eterno. Voltando em Êxodo 28, agora, versículo 4. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Farão vestes sagradas para o teu irmão Arão e para seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Versículo 5. Empregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O colete sacerdotal, versículo 6. Farão o colete sacerdotal bordado artisticamente com fios de ouro sobre o linho fino trançado e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Versículo 7. 2 ombreiras nele serão fixadas, ele aí será atado por suas extremidades. O cinturão e o colete que por ele é preso serão confeccionados da mesma peça. O cinturão igualmente será feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes em uma e outros 6 na outra, por ordem de nascimento. Versículo 11. Como faz quem trabalha em lapidação, para a incisão de um selo, gravarás nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel. Em seguida as prenderás com filigranas. Prenderás com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Desse modo, Arão conduzirá os nomes à presença de Yahvé para a memória. Farás também engates de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão, e fixarás as correntes assim trançadas nos engates. O peitoral das decisões. Versículo 15. Farás o peitoral do julgamento, tu o farás artisticamente, bordado como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Terá formato quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Colocarás nele engates de pedras preciosas dispostas em 4 fileiras. Na primeira fila haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro puro. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel. 12, como seus nomes. As pedras estarão gravadas com os selos, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes trançadas com um cordão de ouro puro. E farás para o peitoral 2 argolas de ouro e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixarás as 2 pontas das correntes Fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engastes
e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte dianteira. Versículo 26. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na sua orla interior, junto ao colete sacerdotal. Farás igualmente 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte inferior dianteira, perto de sua juntura sobre o cinturão do colete sacerdotal. O peitoral será preso através de suas argolas, as argolas do colete sacerdotal, com um cordão azul celeste, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre seu coração, no peitoral do julgamento, como memorial permanente diante de Yahvé, o Senhor. Versículo 30. Porás também no peitoral do juízo os Urim e os Tumim, para que estejam sempre sobre o coração de Arão ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. Aqui na Bíblia King James, vamos ver o comentário, essa Bíblia de estudo. Urim e Tumim são expressões hebraicas que indicam as, entre aspas, maldições e as, entre aspas, perfeições. A palavra Urim começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, enquanto Tumim começa com a última letra, Tav, T-A-V, do alfabeto hebraico. Urim e Tumim representavam, abre aspas, sortes sagradas, fecha aspas, muitas vezes lançadas em tempos de crise com o propósito santo e especial de se conhecer a específica vontade de Deus. Números 27 e 21. Com o passar do tempo, como os inimigos de Deus buscam sempre copiar e adulterar as coisas santas e puras criadas pelo Senhor, muitos começaram a, abre aspas, jogar Urim e Tumim, fecha aspas, por motivos profanos. O homem deveria se preocupar mais em fazer o que já sabe que é a vontade de Deus, do que ficar procurando detalhes particulares sobre os propósitos de Deus para a sua pessoa. Contudo, a resposta certa sempre virá no momento exato, das mãos do próprio Deus. Provérbios 16, 33. Aqui leremos. A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Observemos aqui, os antigos judeus usavam certos jogos sagrados, entre aspas, jogos sagrados, para compreender a vontade de Deus, especialmente em situações difíceis de distinguir que decisão tomar. Aqui vários pedregulhos eram depositados numa das dobras da roupa. Em seguida tirava-se uma das pedras que era atirada ao chão, fornecendo uma determinada interpretação. Êxodo 28, 30, que estamos lendo. Números 26, 53. Salmos 22, 18. Entretanto, a sorte, abre parênteses, o final de determinada situação ou destino, fecha parênteses, não é fruto do acaso nem de forças cósmicas, mas simplesmente dos desígnios de Deus para cada pessoa. Repito, a sorte, o final de determinada situação ou destino, não é fruto do acaso e não é fruto de forças cósmicas, mas simplesmente dos desígnios de Deus para cada pessoa. Normalmente precisamos mais, entre aspas, fazer
o que já sabemos que é vontade de Deus do que, entre aspas, saber o que mais Deus tem para nós. Sempre que, abre aspas, fazemos, fecha aspas, o que já sabemos ser vontade de Deus, que está expressa claramente em sua palavra, temos maior facilidade para compreender, entre aspas, o que mais nos reserva o Senhor. Lucas 12, 31, 32. Aqui leremos Lucas 12, 31, 32. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Observemos aqui, desde a criação, o grande desejo do Pai é partilhar seu reino com seus filhos. Por isso é com muita alegria e satisfação que agora, em Cristo Jesus, o Senhor pode realizar plenamente sua vontade. Jesus adverte que, nesse sentido, entre aspas, temor e ansiedade são características dos incrédulos, abre parênteses, verdadeiros gentios, fecha parênteses, mas não dos filhos de Deus, abre parênteses, minoria fiel, fecha parênteses. O reino de Deus começa pela soberania do Senhor sobre a vida dos seus súditos, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Para nós, não acostumados aos regimes monárquicos e com um sistema político carente de verdadeiros homens e mulheres de Deus, fica um tanto difícil compreender esse tipo nobre de metáfora. Mas entendemos que desde a criação o grande desejo de Deus, Deus Pai, o desejo particular é partilhar, o desejo dele é partilhar seu reino com seus filhos, e agora em Cristo Jesus o Senhor pode realizar plenamente essa vontade. Então devemos observar essa advertência, que nesse sentido temor e ansiedade são características de pessoas que não creem em Deus, os incrédulos, e não os filhos de Deus. O reino de Deus começa pela soberania do Senhor sobre a vida dos seus súditos. Para nós, não acostumados aos regimes monárquicos e com um sistema político carente de verdadeiros homens e mulheres de Deus, ficou um tanto difícil compreender esse tipo de nobre metáfora. Voltando em Êxodo 28, agora versículo 36, o sinal da consagração. O sinal da consagração. Executarás também uma flor em ouro puro, na qual gravarás como se gravam os selos, consagrado a Yahvé o Senhor. Ela será atada na parte dianteira do turbante, com uma fita azul celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados, ao fazerem todas as suas ofertas. Esse sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno, o Senhor. Versículo 39. Tecerás uma túnica e um turbante com linho fino. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Agora na Almeida Revista Corrigida, voltando no versículo 38, estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Por gentileza, vamos abrir em João capítulo 1, versículo 29, onde diz: Jesus, o Cordeiro de Deus. Versículo 29 de João 1. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este é aquele do qual eu disse, depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizando com água. Hebreus 9:28, aqui leremos, onde está se dizendo sobre o perfeito sacrifício de Cristo. Vamos começar no versículo 24. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora Ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, versículo 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Relendo a partir do versículo 26, ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora Ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, versículo 28 agora, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Assim como os antigos israelitas aguardavam com expectação e ansiedade a volta do sumo sacerdote, enquanto estava no Santo dos Santos, intercedendo pelo povo no dia da expiação, da mesma maneira os cristãos devem viver e esperar com fé na expectativa da volta iminente do nosso sumo sacerdote, Jesus. 2 Timóteo 4:8, Tito 2:13, Romanos 8:29 e 30, Filipenses 3:20 e 21, 1 João 3:2-3. 2 Timóteo 4:8, aqui leremos: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Aqui é o apóstolo Paulo falando quando ele antevê o seu próprio martírio. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Você ama a vinda de Jesus? Você está aguardando-o? Filipenses 3:20 ao 21. Correndo em direção ao alvo. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio.
debaixo do seu pleno domínio. Cristo tem poder absoluto sobre o universo por toda a eternidade. Cristo tem poder absoluto sobre o universo por toda a eternidade. Deus Pai lhe outorgou esse poder e o ressuscitou glorificado mediante sua obediência até a morte e morte de cruz. Mediante o Espírito Santo, ressuscitará também os nossos corpos mortais, sujeitos às fraquezas, à corrupção, à completa deterioração física e à eterna separação de Deus, morte e inferno por causa do pecado. O corpo ressurreto, espiritual e glorioso, já recebido por Cristo, que é abre aspas, a primícia, fecha aspas, de modo semelhante será presenteado aos cristãos sinceros na futura, abre aspas, colheita, fecha aspas, da ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 ao 49. 1 Coríntios 15. Irmão, lembro-vos do evangelho que vos preguei, a qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Veja só, aceitar a Cristo é apenas o primeiro passo de uma vida inteira caminhando em comunhão com o Espírito Santo. Se alguém não persevera na fé cristã, demonstra claramente que ainda não abraçou a fé salvífica. Paulo apresenta um resumo da defesa da fé cristã que havia se tornado um postulado à igreja primitiva. 2 pontos. Primeiro, as Escrituras comprovam que Jesus é o Messias prometido em todas as predições do Antigo Testamento. Segundo, o túmulo vazio e centenas de testemunhos oculares da ressurreição corpórea de Jesus. Paulo cita apenas 6 aparecimentos aqui. Veja só, continuando aqui no versículo 3: porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Versículo 7: mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem mesmo mereço ser chamado apóstolo enquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Versículo 11: portanto, quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Agora, vamos ler a ressurreição dos crentes, versículo 20 de 1 Coríntios 15. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Veja só esse versículo. Versículo 22. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A ressurreição de Cristo seria reduzir o cristianismo a uma simples lenda religiosa, e não haveria remissão dos pecados. Romanos 4, 25. A ressurreição de Cristo é o âmago da fé dos cristãos. 1 Pedro 1,3. Paulo apela para a tradição histórica dos judeus
e afirma que, assim como o primeiro molho de colheita, as primícias, era dedicado ao Senhor, em sinal de que toda a colheita pertencia a Ele, ele seria dedicado por meio de todas as vidas que dependiam do fruto da terra. Assim também Jesus Cristo, que foi ressuscitado, é a garantia plena da ressurreição e vida eterna de todo o salvo por Deus. Repito, Jesus Cristo, que foi ressuscitado, é a garantia plena de ressurreição e vida eterna de todo o redimido, ou seja, por todo aquele salvo redimido por Deus. Primeira Tessalonicenses 4, 13 ao 18. A morte veio à terra por meio de um só homem, Adão. Da mesma forma, a ressurreição e a vida eterna nos foram concedidas por um só homem, Cristo, entre aspas, o último Adão. Não há espaço na teologia de Paulo para a doutrina da salvação universal. Nem todos serão salvos, somente aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo e tiverem seus corações sinceramente convertidos ao Senhor, e portanto podem compartilhar da sua natureza e serão vivificados. Sua, com letra maiúscula, natureza, e serão vivificados. 2 Pedro 1,4. Então nem todos os cristãos serão salvos, muito poucos, somente aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo e tiverem os seus corações sinceramente convertidos ao Senhor. Voltando agora em Êxodo 28, para concluirmos, versículo 40. Vestimentas dos filhos de Arão. Para os filhos de Arão farás túnicas e cinturões. Tu lhes farás também mitras, a fim de lhes exaltar a honra e a dignidade. Versículo 41. E assim vestirás a teu irmão Arão, bem como os seus filhos. Depois os ungirás, darás a eles investidura e os consagrarás, para que me sirvam como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho, que vão da cinta até a coxa, para cobrirem sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro ou nos momentos em que se aproximarem do altar, a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos. Isso será um decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a sua posteridade depois dele. Então, muito bem, concluímos a leitura de Êxodo 28, com referências cruzadas, fomos até o Novo Testamento, e, querendo Deus, amanhã estaremos lendo, meditando, examinando, em Êxodo 29, a consagração dos sacerdotes.